É possível nós glorificarmos a Deus jogando bola numa partida de futebol? Eu quero começar com essa pergunta porque essa é uma afirmação feita por William Branham. Quando ele está pregando sobre Hebreus, em uma de suas pregações sobre Hebreus, ele faz essa seguinte afirmação: eu glorifico a Deus jogando bola. Será que é possível isso? Ou se você, assim como eu, não gosta de jogar bola, é possível glorificar a Deus quando eu faço qualquer atividade, possa ser considerada secular ou de entretenimento, seja com amigos, seja com outras pessoas, ou seja sozinho? É possível que Deus seja glorificado? E a resposta bíblica para isso é que sim, é perfeitamente possível, e não só é possível, como é necessário, como é a vontade de Deus que nós o glorifiquemos em tudo. Porque o que o William Branham está fazendo nada mais é do que parafrasear a afirmação que o apóstolo Paulo faz na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então é um mandamento que nós glorifiquemos a Deus em todas as atividades que nós precisamos executar, desde o entretenimento até o lidar familiar, como no nosso trabalho. Deus deseja ser glorificado em tudo isso. O que talvez nos sugere uma outra pergunta, que é: como que eu glorifico a Deus jogando bola? Será que é levando a Bíblia, fazendo uma oração antes da partida, lendo um versículo bíblico, ou mesmo durante a partida gritar glória a Deus, seja na hora que eu fizer um gol, ou seja em qualquer outro momento? Não necessariamente. Você pode fazer essas coisas, mas talvez não seja a proposta do entretenimento isso. Então, como eu glorifico a Deus, tomando o exemplo da partida de futebol, do jogo de futebol? O que Deus deseja de nós é que nós, enquanto estivermos praticando, seja lá o que for, nós coloquemos em prática os princípios que nós aprendemos com o Evangelho. Então, dentro da nossa ilustração, talvez a forma mais eficiente de se glorificar a Deus jogando bola seria quando eu pratico, por acidente, uma falta no meu adversário ali da partida, eu o ajude a levantar e Deus estará sendo glorificado. Eu peço perdão a ele e Deus estará sendo glorificado. E se caso o juiz fique em dúvida se houve uma falta ou não, eu reconheço e digo: olha, de fato eu pratiquei uma falta contra ele. Ou se não tiver juiz, eu falo: olha, eu pratiquei uma falta de fato. Vamos agir como convém. E Deus estará sendo glorificado. Então, a melhor forma e a única forma de nós glorificarmos a Deus é quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos com o Evangelho, o que nós aprendemos com Jesus, os princípios de uma conduta de um cristão, nós colocamos aquilo em prática em todas as atividades. É sobre isso que Paulo está falando, é sobre isso que o William Branham está se referenciando. E o que nos ajuda a entender que, às vezes, a nossa concepção do que é viver para a glória de Deus é uma visão criada na Idade Média, em que havia distinção. Para que, se você quisesse viver para a glória de Deus, você teria que abrir mão de toda a sua vida secular, se trancar em um convento, se dedicar apenas a fazer aquilo que a igreja mandasse que você fizesse, seja dar esmola, seja estudar as escrituras, seja estudar o catecismo da igreja. Então você poderia virar um monge católico ou mesmo um padre. E esse era o conceito até então de viver para a glória de Deus, e infelizmente esse é o conceito de muitos de nós ainda hoje. E nós queremos separar as nossas atividades da igreja e o nosso cristianismo na igreja, e aquele cristianismo não precisa estar em vigor necessariamente no meu trabalho, não precisa estar em vigor necessariamente naquilo que eu faço para o meu entretenimento. Isso é uma visão equivocada sobre o assunto e muitas vezes inocente, porque o que nós devemos fazer de fato é colocar esses princípios em prática. E quando veio então a reforma protestante, que todos conhecem bem, quando a igreja volta para as escrituras, começa a voltar para as escrituras em detrimento da tradição e do catecismo de até então, e um sapateiro que se converte naquele período questiona Martim Lutero. Ele se converte, tem o seu coração compungido pela mensagem do Evangelho, pela mensagem das escrituras, e questiona Martim Lutero perguntando: Senhor Lutero, como eu faço? Eu quero viver para a glória de Deus, o que eu devo fazer? Pensando ele com aquela mentalidade da Idade Média de até então, que Martim Lutero responderia: olha, feche a sua sapataria e vá pregar o Evangelho nas praças, entre em um seminário, vá aprender as escrituras e assim você estará vivendo para a glória de Deus. O que não foi a resposta dele. A resposta de Martim Lutero foi: fabrique, faça o melhor sapato, com a melhor qualidade que você conseguir, e venda ele por um preço justo. E você estará vivendo para a glória de Deus. E Deus estará sendo glorificado. Então como que eu posso viver no meu trabalho para a glória de Deus?
Como que eu posso executar o meu trabalho cotidiano para a glória de Deus? É chegando ali, tentando evangelizar todo mundo, abrindo a Bíblia, orando, ser visto orando, ser visto lendo a Bíblia. É isso que quer dizer glorificar a Deus no nosso trabalho? Não. É quando colocamos esses princípios em prática. O que também o apóstolo Paulo falou sobre, quando ele diz, vós servos, servi não como aos homens, mas como a Deus. O que ele está dizendo em palavras atuais nos nossos dias seria, você que é funcionário, não execute as suas tarefas do seu trabalho como uma obrigatoriedade, como se você estivesse fazendo para a sua empresa, ou para cumprir metas, ou para o seu superior. Faça aquilo, experimente fazer aquilo como se você estivesse fazendo para Deus. E Deus estará sendo glorificado. Como que eu crio meus filhos para a glória de Deus? Nós vemos a história de Susan Wesley com aquela quantidade enorme de filhos, mas uma mulher que orava por horas a fio na sua casa, mesmo tendo que criar todos aqueles filhos. E vemos ela como uma mulher exemplar. E talvez podemos criar a expectativa de que aquilo é um padrão de criação de filhos que glorifica a Deus. Mas não necessariamente. Talvez o seu cotidiano não permita que você olhe naquela quantidade, leia a Bíblia na quantidade que ela lia, e está tudo bem. O seu contexto não permita isso. E se você mira apenas esse perfil como uma mulher que glorifica a Deus na criação de seus filhos e nos seus lidares cotidianos, você pode se frustrar muito facilmente, porque talvez você não consiga colocar isso em prática. Mas nem por isso Deus não pode ser glorificado na sua vida. O que Deus quer é que, seja no exemplo da mãe, que ela cria os filhos, deixe eles sempre limpos, alimente-os bem, cuide de demonstrar domínio próprio diante de situações adversas, e tudo isso estará mostrando para os filhos, dando bom exemplo para os seus filhos de como um cristão deve se comportar, uma cristã deve se comportar, e por consequência, esses filhos serão beneficiados disso como uma consequência de uma vida, de uma dona de casa, de uma mãe que vive para a glória de Deus. Mais uma vez, que é importante enfatizar isso, colocando os princípios bíblicos do Evangelho em prática nas mais variadas e adversas situações, e Deus estará sendo glorificado. E é sobre isso que Jesus está falando também no Sermão do Monte, quando ele nos orientando sobre como deve ser a nossa conduta em relação às pessoas, ao nosso semelhante. Ele diz, olha, se alguém lhe ferir uma face, oferece-lhe a outra. Se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Fazendo referência àquela lei romana que existia na época em que um soldado romano podia obrigar qualquer pessoa que estivesse próximo a ele a carregar uma carga por menos ou então até 1 milha. Talvez não precisasse ser 1 milha, mas que você era obrigado. E a obrigatoriedade era que o Estado amparava ele e dava licença para ele, que ele obrigasse a pessoa a carregar por até 1 milha de distância aquela carga. Nós vemos isso no exemplo de Simão Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a sua cruz, obrigado por um soldado romano e amparado pela lei. Agora imagine você que você está cumprindo uma lei de carregar esse fardo, o que qualquer um faria aquilo por obrigação e talvez mal-humorado e reclamando dentro de si. Então, cumprindo-se aquela 1 milha, imagine que você carregando essa carga a partir de então, a partir dessa nova realidade que Cristo nos apresenta, você está carregando aquele fardo, aquele cristão estava carregando aquele fardo, e depois de 1 milha, aquele soldado dissesse, tudo bem, é até aqui, pode largar, e aqui você cumpriu a sua obrigatoriedade para com o Estado, para com Roma. E aquele homem talvez surpreenderia, sendo ele um cristão, surpreenderia aquele soldado dizendo, não, mas eu faço questão de carregar mais 1 milha, faço questão de levar mais além. É até ali que você precisa ir, eu levo tranquilamente. Não, mas a lei não te obriga a isso. Mas tudo bem, eu quero fazer isso. Eu quero andar essa milha extra. E por quê? A partir de então, aquele homem teria uma oportunidade. Não era a intenção dele originalmente, mas a partir de então ele gerou uma curiosidade no coração daquele romano de que existe uma causa maior que aquele soldado até então não conhecia, um motivo que fez aquele homem ser daquele jeito, agir daquela forma. E talvez ele questionaria, mas por que você quer fazer isso? Ele falou, olha, porque eu tenho aprendido com o meu mestre, com aquele que me salvou gratuitamente, que o que eu recebo de graça eu tenho que dar de graça. Eu faço isso por amor a você, por amor ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo. E eu faço questão disso para te ajudar a aliviar um pouco o seu fardo. Faço questão disso. E aquele homem sentiria mais curiosidade ao ouvir sobre o Evangelho. Por quê? Porque ele conheceu um cristão que está preocupado em cumprir a lei também para a glória de Deus. E essa é a forma de nós glorificarmos a Deus. Esse é o padrão de excelência que Jesus está nos convidando a oferecer para o mundo ao nosso redor, para que assim nós possamos ser uma luz no meio das trevas. Jesus falou, olha, a luz não tem que ficar no lado de baixo, ela tem que ser vista. E como que essa luz é vista? É quando eu alcanço fama, quando eu alcanço holofotes, quando eu sou influente? Não. Essa luz é vista quando em pequenas atividades cotidianas as pessoas podem ver
você fazendo coisas que você não é obrigado, oferecendo um padrão de excelência nos mínimos detalhes da sua vida, seja numa partida de futebol, ou no trabalho, ou na criação dos filhos, ou no lidar familiar, ou no lidar com os amigos. Você está se oferecendo a tal ponto e tendo um grau de bondade, de justiça nas coisas que você executa, mesmo sem te ter sido pedido, que inevitavelmente aquilo é uma luz brilhando no meio da escuridão. Aquilo convence pessoas, aquilo arrasta pessoas, aquilo causa curiosidade, sede, aquilo ofusca a visão de quem está perdido em trevas, porque você está sendo luz do mundo, porque você está sendo sal da terra, quando você vive para a glória de Deus. Amém? Que o Espírito torne essas palavras vivas no seu coração e que essa meditação possa te acompanhar nesse dia, para que você possa se atentar, assim como eu, a como eu posso glorificar mais a Deus na minha vida cotidiana. Seja o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, o filho em relação ao seu pai, o pai em relação ao seu filho, o funcionário em relação ao seu patrão, em todas as áreas. Como que eu posso glorificar a Deus mais? Como que eu posso ser mais cuidadoso? Como que eu posso caminhar essa milha extra nessa atividade aqui que eu estou fazendo? E assim nós estaremos todos glorificando a Deus, sendo luz do mundo. Amém? Deus abençoe o seu dia.